Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 49. Texto da palavra do Senhor do livro dos Salmos, Salmo de número 49. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 49. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que diz assim: povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me saltei à iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se, morrem os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar à glória da sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos perante a Tua presença nessa noite de forma agradecida ao Senhor pelo privilégio de cultuar a Ti, entregar o louvor, a nossa gratidão, de participarmos, ó Deus, da mesa do Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse imenso privilégio. Agora, quando nós nos colocamos diante da Tua palavra, pedimos graça e misericórdia da parte do Senhor para que nós entendamos a Tua palavra. Que a Tua graça, Senhor, nos conduza, nos pastoreie e que sejamos conduzidos à compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse ano se comemora o centenário daquela que é considerada a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. No dia 4 de novembro passado,
né, se comemorou exatamente 100 anos dessa descoberta teológica, dessa descoberta arqueológica, que foi a famosa tumba, né, do faraó Tutancâmon, 100 anos atrás. Durante 6 anos, o famoso arqueólogo inglês Howard Carter, que serviu de inspiração para, né, o personagem Indiana Jones, arqueólogo aí, né, da nossa geração aí, quem acompanhou os seus filmes, né? Howard Carter, durante 6 anos, procurou incessantemente a tumba de Tutancâmon e não encontrou. E aí ele recebeu um ultimato do seu financiador, né, o Lord Carnarvon, que era um nobre inglês, que dizia o seguinte: olha, nós vamos parar com isso tudo, você não vai ter mais recursos, vamos encerrar essa busca insana. E aí no dia 4 de novembro de 1922, um menino que levava água lá para os trabalhadores lá, né, das escavações, literalmente tropeçou num degrau de pedra. E aí quando, né, Carter se reuniu com a sua equipe, eles foram cavando ali e eles descobriram 16 degraus de pedra que levavam à tumba, né, de Tutancâmon, o seu selo famoso, o selo de Tutancâmon. Mas eles não abriram a tumba naquele dia 4 de novembro, porque o financiador da pesquisa, o Lord Carnarvon, precisava vir da Inglaterra. E ele só chegou no dia 26 de novembro de 1922. E quando a tumba de Tutancâmon foi aberta, gente, Howard Carter perguntou ao Lord Carnarvon: o que você vê? Ele falou assim: olha, você vai ficar impressionado com o que tem dentro dessa tumba. E verdadeiramente, ali estavam tesouros inimagináveis que foram mantidos longe da vista humana por mais de 3.000 anos. E pasmem vocês, sabe quantos anos levaram para que todos os utensílios da tumba de Tutancâmon fossem catalogados, né, e apresentados no Museu do Cairo? 10 anos. 10 anos de trabalho de Carter e a sua equipe para catalogar 5.400 artefatos preciosos que foram encontrados na tumba de Tutancâmon. Os mais famosos, obviamente, eram, né, e são ainda hoje a sua máscara mortuária, né, aquela máscara famosa que cobria o rosto do faraó, que foi feita de 11 quilos de ouro maciço. O sarcófago que recebeu o corpo de Tutancâmon tinha incríveis 255 quilos, 225 quilos de ouro maciço. Aquilo ali se transformou em uma mania, né? A egiptomania. De repente, todo mundo estava indo para o Egito para ver aquilo tudo, para tentar descobrir alguma coisa. E já tinham camisetas, né, com a estampa de Tutancâmon sendo vendidas. E virou aquele frenesi, aquela febre. Só que, apesar de toda essa riqueza, de toda essa opulência, Tutancâmon não foi um faraó poderoso em vida. Na realidade, irmãos, essa é a grande ilusão. A vida de Tutancâmon foi sempre uma vida muito frágil. Ele começou a reinar com 8 anos de idade e aos 18 anos estava morto. Provavelmente por um acidente. Mas a sua vida toda, né, foi uma vida de uma saúde muito frágil. Apesar de toda essa suntuosidade, apesar de toda, né, essa riqueza no seu funeral,
na realidade aquilo tudo era uma grande ilusão, porque apenas encobria a fragilidade da sua vida, né? Ele começou muito cedo e deixou muito cedo a vida. E só não foi roubado, porque a sua morte foi uma morte tão precoce que parece que não deu tempo que ele tivesse uma pirâmide erguida em sua homenagem. Então, o túmulo dele foi um túmulo meio que qualquer, né? E daí ele ter sido deixado, abandonado por esses 3 milênios, né? Esquecidos na história. Uma grande ilusão, uma riqueza que encobria uma vida frágil, uma vida pobre. O Salmo 49, né, está tratando dessa grande ilusão, né, que se assemelha à história de Tutankhamon. Ele é um tipo diferente de salmo, né, dos filhos de Corá, diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver aqui na nossa luta com os salmos, porque não é um salmo que trata de louvor em si, né? Os salmistas não estão mencionando Deus, não estão chamando ninguém para adorar a Deus, mas é um salmo que parece mais com um sermão, né, dos filhos de Corá, né? Ele parece mais com o livro dos Provérbios ou com o livro de Eclesiastes que nós estudamos há pouco tempo aqui. Por isso que a sua classificação é uma classificação de um salmo sapiencial, parecido com o Salmo 37 que lemos, parecido com o Salmo 73 que nós já estudamos aqui, um dos salmos de Asaf, porque o salmista está preocupado em oferecer instruções à sua audiência que resultem em uma vida de louvor a Deus. E a estruturação do Salmo 49, ela, né, se apresenta em um formato de 3 partes, do verso 1 ao verso 4, do verso 5 ao verso 12, do verso 13 ao verso 20, nós temos as 3 estrofes propostas aqui pelo salmista, para nos ensinar a respeito, né, de algo que ele chama de um grande enigma, né, na sua geração. A primeira coisa que nós vimos, irmãos, nesse texto da palavra do Senhor, é esse chamado que o salmista faz para compreendermos o funcionamento da vida. Preste atenção no verso 1 ao verso 4. Ele diz assim: povos todos, escutem isso. Dai ouvidos, moradores todos da terra ou do mundo, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. O salmista está fazendo um chamado a todos os povos. Ele não está dirigindo-se a Israel, aos judeus, mas ele diz que ele chama toda uma audiência para prestar atenção na sua palavra, né? E há uma palavra aqui, né, traduzida na nossa versão por terra, em outras versões por mundo, que é uma palavra muito rara na língua hebraica, porque ela significa o ambiente, não o ambiente físico da terra, mas a esfera da vida transitória, da vida passageira que cerca todos os homens. Mais ou menos como João utiliza a palavra mundo lá na sua primeira carta, capítulo 2, versos 15 a 17, quando ele nos diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas do mundo. O salmista está dizendo aqui, olha, todos os habitantes dessa esfera de vida transitória, pobres e ricos, nobres e plebeus, crentes e ateus, eu tenho uma palavra de sabedoria para vocês. E a palavra sabedoria, né, que é aqui apresentada pelo salmista no verso de número 3, é uma palavra hebraica chamada Hokmah, que tem um contexto muito curioso também,
porque ela se referia à habilidade, né, que os tecelões de Israel tinham para costurar as roupas do sumo sacerdote. O hukmah era essa habilidade de tecer, né, essas costuras para a roupa usada pelos sumos sacerdotes. E aqui essa palavra passa então ao contexto da linguagem sapiencial para denotar a habilidade para viver os nossos dias nesse mundo transitório. O salmista diz assim: olha, eu quero oferecer sabedoria, eu quero oferecer uns pensamentos judiciosos, que na realidade significa entendimento, que é outra palavra interessante na língua hebraica, porque significa a capacidade de olhar além da superfície, a capacidade de ver de trás das coisas óbvias da vida, a capacidade de enxergar princípios e padrões que podem tornar a nossa vida uma vida mais próspera, uma vida de louvor e adoração ao Senhor. O salmista diz assim: olha, eu vou fazer isso por meio da harpa. Contar a vocês esse grande enigma que nós precisamos compreender, que nós precisamos nos lembrar. Que enigma é esse? Se você olhar para o verso de número 12 e depois para o verso de número 20, o salmista vai nos dizer o enigma. Ele diz assim: olha, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Depois ele diz a mesma coisa, com outras palavras, mas ele diz assim: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Esse é o refrão do Salmo. Em outras palavras, né, é um aviso que esse sábio, né, está oferecendo a todos os povos contra o mundanismo, contra a futilidade, né, da riqueza mundana. E ele diz que esse seu entendimento surgiu de uma experiência difícil. O verso de número 4, ele diz assim: olha, eu também lutei com isso. Nós não sabemos exatamente o que o salmista tem em mente, mas ele diz que algo aconteceu com ele na sua geração para que ele tivesse atento e com essa necessidade de comunicar, né, a sabedoria e o entendimento para um problema que atinge todas as pessoas dentro dessa esfera passageira da vida. Não importa se judeus, se gentios, se crentes, se ateus, se nobres, se plebeus, se ricos ou se pobres. Ele diz assim: olha, essa sabedoria e esse entendimento é para todos. A primeira estrofe do Salmo diz respeito a isso. Aí nós vamos para o capítulo, para os versos 5 a 12, onde o salmista vai descrever o problema. Que problema é esse? É a loucura de pensar que a riqueza material é a solução para os problemas da vida e da morte. Preste atenção nas palavras do salmista. Ele diz assim: por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se, morrem os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Aí o verso 12, que é o refrão, diz:
todavia, ou mas, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. O salmista está chamando a nossa atenção, irmãos, para esse caráter transitório da riqueza e da ilusão que as pessoas trazem no coração de que tudo que precisa para resolver os seus problemas é simplesmente ter um certo nível de prosperidade material. E ele viu isso com um problema que ele experimentou na pele. Porque ele diz que é um justo passando por tempos de aflição, tempos maus. Ele se viu cercado por pessoas más e enganadoras. Talvez aquelas tenham sido pessoas que tenham se aproveitado dele em algum negócio, né? Ou que mentiram para ele para levar vantagem financeira em alguma situação. Mas o salmista diz que ele estava cercado por esse tipo de ímpio. Pessoas que confiam na sua grande riqueza e que fazem do seu dinheiro algo intimidador. Percebam, irmãos, o salmista não está descrevendo aqui a riqueza como uma maldição, ele não está dizendo que aqui é uma luta de classes à la Karl Marx, dizendo assim, olha, nós estamos aqui os ricos, ímpios contra os pobres bons. Não é isso, ele não está falando isso, porque ele sabe que riqueza é um dom de Deus. O salmista sabe, ele sabe que Abraão é um homem rico, foi um homem rico e um homem que recebeu graça da parte de Deus. Ele sabe que Jó é um homem próspero, abençoado por Deus. Ele sabe que Davi foi um homem rico, abençoado por Deus. Mas o que ele descreve aqui é um tipo de rico, um tipo de ímpio, daquele que faz do seu dinheiro algo em que confia o seu coração e que traz temor para todas as pessoas que estão ao seu redor, porque ele diz que ele temeu nos seus dias de tribulação. Irmãos, e como o dinheiro é algo intimidador? É extremamente intimidador, porque há pessoas que oprimem outras por causa do dinheiro. Há pessoas que intimidam outras com o dinheiro, que humilham outras por causa do dinheiro que têm. Pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter os seus recursos, para acrescentar aos seus recursos. E o salmista diz assim, olha, esses são dias maus, porque são dias de grande desvantagem para aqueles que são verdadeiramente justos. Aqueles que esperam no Senhor, porque são os dias marcados por aqueles que servem a Mamon, né? O Deus dinheiro, Mamon, em quem confiam com todo o seu coração. E Mamon é um Deus on demand. Já ouviu essa expressão, né? Aí em algum lugar, on demand, o Deus sob medida, um Deus, né, sob demanda, porque Ele promete resolver todos os problemas que as pessoas têm na terra. Eu vejo essa expressão on demand aí nas televisões, eu acho interessante, porque veja bem, ele que foi criado em outro tempo, em outra geração. Dá um exemplo para vocês. A gente ficava numa ansiedade para assistir uma série de televisão, né? Que o capítulo era semanal, né? E aí você ficava naquela expectativa para ver um episódio, e de repente, um dia faltava energia, chovia, né? Acabou a televisão. O que aconteceu na série? Hoje não. On demand. As pessoas maratonam, né? Eles entram aí
10 temporadas aí. Eu conheço crente que assiste 10 temporadas, de uma noite para outra, assim, maratonando um bocado de coisa. E você vê o seguinte, olha, tudo é on demand na nossa vida. Nós comemos o que queremos e as pessoas vão entregar na nossa porta, se você tiver dinheiro. Elas entregam roupa na sua casa, na sua porta. Elas fazem os serviços. Você viaja para onde você quer. Você compra o que você quer. O Deus dinheiro é um Deus extremamente confortável, porque Ele promete resolver todos os nossos problemas, todas as nossas demandas. Isso é extremamente intimidador. Quando a gente olha para determinadas pessoas ao nosso redor, fala assim, meu Deus, que temor, né? A pessoa tem o que quer, faz o que quer, a hora que quer, compra o que quer. O salmista diz assim, nós devemos temer, nós devemos aderir a essa visão da vida desse Deus sob demanda. Ele diz assim, não, de maneira alguma. Nos versos 7 a 9, ele nos oferece a resposta, porque ele diz assim, olha, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ele diz assim, sabe por que é uma ilusão? Porque é loucura pensar que o dinheiro resolve os nossos problemas da vida e da morte, porque o dinheiro não redime. Ele não pode comprar vida. A riqueza, por maior que ela seja, não pode impedir a maior realidade da nossa existência, que sabe qual é? A morte. É isso que o salmista está chamando a atenção da sua audiência. A riqueza é transitória, ela é impotente contra a realidade da morte. François-Marie Arouet, você talvez nunca tenha ouvido esse nome, mas conheça ele por outro nome, Voltaire, né? Talvez o mais conhecido de todos os iluministas do mundo, um homem que ficou conhecido como o martelo do cristianismo, porque através das suas obras, e a mais famosa delas, um livro chamado Cândido, né? Ele fez de tudo para se levantar contra o cristianismo, para tentar roubar dos crentes a esperança, a segurança da vida eterna. E ele ficou muito rico com seus livros, com a sua insolência contra o cristianismo. E quando Voltaire estava nos últimos dias da sua vida, ele morreu aos 83 anos de idade, ele se voltou para o seu médico e disse assim, olha, eu vou dar a você metade dos meus bens, se você me conseguir mais 6 meses de vida. O médico disse assim, olha, não é possível. O martelo do cristianismo, a grande figura do iluminismo, morreu em desespero, porque os seus recursos não eram suficientes para prolongar a sua vida neste mundo. O salmista está dizendo isso, irmãos, que a riqueza falha, porque ela é algo inadequado para que confiemos, porque ela é transitória, ela é impotente contra a maior realidade da nossa vida, que é a morte. O dinheiro não resolve
o nosso principal problema, verso de número 7, que é a redenção. Você não pode comprar a vida para quem você ama. O salmista diz assim: o irmão você não pode remir, você não pode pagar a Deus pela vida dele, você não pode pagar pela sua. E esse conhecimento sobre a morte deveria mudar a nossa visão sobre a vida. Sabe por quê? Porque a taxa de mortalidade é de quantos por cento? Quanto por cento? 100%. Não é possível. As riquezas não podem nos conceder um lugar permanente aqui. Elas não podem, em última análise, mudar a nossa vida. Porque no final das contas o salmista diz: nós morremos como os animais. Apesar desse desejo persistente nosso de dar nomes às coisas que nós possuímos, a morte sempre chega, irmãos, e ela leva consigo essa nossa sensação, esse sentimento de invencibilidade. No final, a morte vence. E o que o salmista está dizendo é que nós precisamos ter sabedoria, uma sabedoria que nos ajude a viver, que não nos impeça de morrer, mas que faça com que nós olhemos para a vida e nós nos demos conta de que essa riqueza sem entendimento não nos torna melhores do que os animais. Curioso isso, né? A gente tem necessidade de continuar, de perpetuar o nosso nome. E o salmista diz assim: a gente quer dar um nome, mas no final das contas, sabe onde é que o nosso nome vai parar? Na sepultura. Essa é a única garantia que nós temos, né? De que o nosso nome vai parar na sepultura. Diz assim: que loucura! Que absurdo! Que tolice! Olhar para a vida e pensar que tudo que nós podemos fazer é juntar alguma coisa a mais, né? Porque se nós tivermos mais alguma coisa, se nós juntarmos alguma coisa, nós estaremos prontos para enfrentar a vida, né? Para continuar na vida. O salmista diz: que grande tolice, que grande loucura. Terceira estrofe do texto, do verso 13 ao verso 20. O salmista fala sobre a sabedoria de confiar no Senhor e viver à luz da ressurreição. Preste atenção no que ele diz. Ele diz assim: tal proceder é estultícia deles, assim como seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Um homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O salmista então volta, mais uma vez, para que nós entendamos a loucura, né, de olhar para a vida dessa perspectiva e de invejar, irmãos. Porque se vocês olharem aqui o texto, diz assim: olha, não é só o ímpio, né, que confia na sua riqueza, mas aquele que está de fora
e que está olhando e diz assim: aquele sim é um sujeito que vale a pena copiar a vida, porque ele tem tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja para resolver os nossos problemas. Ele diz assim: sabe que loucura é essa? Ele toma uma imagem interessante. No Salmo 23, que todos nós conhecemos de cor e salteado, diz assim: o Senhor é o quê? É o meu pastor e nada me faltará. Mas aqui no Salmo 49 ele diz que a morte é como um pastor. Para quem? Para aqueles que confiam nos seus recursos materiais. Porque ele é um pastor que leva um rebanho ao matadouro. E que pastor sombrio é a morte? Para aqueles que confiam no dinheiro ou nas riquezas e não no Senhor. Aqueles que admiram, aqueles que invejam, aqueles que fazem e que constroem o seu projeto de vida sobre o ter e mais ter. E exclui o ser da sua reflexão e da sua vida. Porque ele diz assim: como uma ovelha que vai ser engordada para o abate. O fim é o quê? A morte. Quão loucos e quão tolos são essas vítimas da grande ilusão de fazer da sua vida essa luta por juntar coisas nessa terra. Porque tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Tudo é entesourado para a morte. Você já viu alguém invejar o rico na sua morte? A gente inveja o rico aonde? Na vida, mas na morte, não. Você já ouviu aquela historinha famosa lá, né? Que o Hernandes sempre conta nos seus sermões, de que no dia que John Rockefeller morreu, estava aquela inquietação, o homem mais rico do mundo. E alguém chegou lá para o contador de Rockefeller e perguntou: quanto foi que ele deixou? E uma olhou e falou assim: deixou tudo. Ele não levou nada. Porque essa é a ilustração do pastoreio da morte. Tudo que nós entesouramos para essa vida, fica nesta vida. Essas coisas não descem conosco, essas coisas não ultrapassam a eternidade. Mas o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são designados para a vida eterna. Olha o verso de número 15, ele diz assim: Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. A ideia de tomar para si aqui, irmãos, o mesmo verbo, ele foi aplicado em dois outros lugares muito curiosos da Escritura do Antigo Testamento. Lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si, para não ver a morte. E depois, lá no livro dos Reis, quando a Bíblia diz que Elias foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, tomado por Deus para não ver a morte. Em outras palavras, o salmista diz assim: a única forma de nós vencermos a morte, a única forma do nosso nome ser perpetuado, do nosso nome ser um vitorioso, é quando nós somos redimidos por Deus, quando nós somos tomados por Deus para si. E isso não tem preço. Vocês lembram o que é que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta? Ele diz assim: olha, não foi por ouro, não foi por prata, nem por nada desse mundo perecível que nós somos comprados, mas nós somos comprados pelo sangue do precioso Filho de Deus.
Essa é a nossa redenção, essa é a nossa remissão. Mas aqueles que são pastoreados, né, pela morte, são aqueles que confiam em Mamon, são aqueles que fazem dessa vida, né, a sua busca, e que descem à sepultura. Esse é o seu lugar de permanência. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, são aqueles que verão a graça de Deus triunfar nas suas vidas. O verso de número 15 é um dos versos mais bonitos de todo o Antigo Testamento, porque ele fala sobre a ressurreição, sobre viver confiado no Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: olha, é muito melhor ser um homem pobre que confia no Senhor do que um homem rico que confia nas coisas. Porque nós somos chamados para olhar as coisas deste mundo e vê-las à luz da imortalidade, para que nós não caiamos nessa grande ilusão. Em Lucas capítulo 12, Jesus contou uma história que muitos dos comentaristas dizem que Jesus tinha o Salmo 49 como fonte de inspiração para a história que ele contou, em que estava ensinando algumas pessoas, e alguém levantou lá do meio do ensinamento de Jesus e falou assim: Senhor, ordena para meu irmão que divida a herança comigo. Jesus falou assim: ô, cara pálida, quem falou que eu sou juiz entre você e seu irmão sobre as coisas desse mundo? E Jesus contou uma história sobre um homem que era um homem muito próspero, que produzia muitas coisas na sua fazenda, e um dia aquele homem teve uma produção recorde. E ele conversou consigo mesmo, a sua alma, e disse assim: olha, eu tenho mais do que eu preciso. O que é que eu vou fazer? Senhor, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou reconstruí-los maiores, eu vou entupir os meus celeiros de tudo aquilo que eu produzi. Quando tu estiver lá guardadinho, eu vou sentar, eu vou descansar, e eu vou dizer para mim mesmo, para minha alma: agora sim, você pode descansar, porque você tem muito para o futuro. E Jesus diz assim: é um louco. Porque naquele dia Deus iria chamá-lo à sua presença e iria perguntar para ele: o que você fez da sua vida? O que você preparou para quem? Irmãos, é a loucura do mundo. Um dia em que nós nos apresentaremos diante de Deus, e Deus vai perguntar para você e para mim: o que nós fizemos da nossa vida? Você: Senhor, eu trabalhei duro para eu alargar o meu closet. Eu trabalhei para todo domingo eu aparecer na igreja com uma roupa nova. Eu trabalhei para trocar de carro todo ano, para pintar a minha casa, para comprar mais uma casa, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Eu trabalhei para que no dia que eu morresse, o meu inventário fosse a coisa mais extraordinária do mundo. E Deus dirá: e para a eternidade? O que é que você preparou? Porque, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Não há nada de errado em sermos prósperos, em sermos abençoados. Mas Charles Spurgeon dizia que a grande provação da fé não é a tribulação, é a prosperidade da alma. Sabia disso? Porque é tão fácil nós usarmos Deus e confiarmos nas coisas, quando a Bíblia diz que nós devemos amar e confiar em Deus e usar as coisas que Deus nos concede, para que nós sejamos mordomos fiéis da glória do Senhor. Que coisa louca!
nos apresentarmos diante do Senhor e dizermos que nós trabalhamos a nossa vida toda para corrermos atrás de coisas que nós não levaremos, de coisas que não nos acompanharemos. O salmista volta a dizer: quando nós vivemos assim, nós somos como animais sem entendimento. Não sei se você já teve a oportunidade de passar, né, aqui na nossa região. Às vezes a gente não vê muito isso, mas interessante quando você passa numa fazenda e você vê aquela multidão de gado, não é, pastando. Tem cada boi bonito, não tem? Cada vaca bonitona assim, que você passa na rodovia e ela parece te olhar assim com uma altivez, né? Aquele boião, né? Branco, imponente. Aí você fala assim: puxa vida, que coisa extraordinária. O salmista diz assim: é mesmo, quando a gente pensa que aquele boi daqui uns dias vai virar o quê? Picanha? Pode ser que não vire picanha, né? Não vire patinho ou outra coisa na mesa de alguém. Mas o fim dele é o quê? A morte. Que grande ilusão. É quando nós caminhamos por essa vida, achamos que tudo que nós precisamos para essa vida está aqui. Que nós precisamos trabalhar para juntar coisas, para, né, guardar coisas. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. E nós aqui em Piauí, mais ainda, nunca vi um lugar tão materialista na minha vida como Piauí. E não é só Piauí, nós aqui da igreja. Como nós somos materialistas. Parece que nós estamos correndo atrás do mundo, das coisas. Tem gente aqui que dá tchau assim, ó. Não, pastor, eu sou uma pessoa precavida do futuro. Coração posto nas coisas. Gente que corre, preocupado com o que vai comprar. Nós nos esquecemos, irmãos, que a morte vai chegar para todos nós. Todos, sem exceção. E o que nós temos preparado, para quem será? Como é que nós nos apresentaremos diante de Deus? Quando Deus perguntar para você e para mim: o que você fez com as... Senhor, eu corri atrás de tantas coisas. De tantas coisas. Para quê? Para quê? Mas a nossa alma não foi uma alma próspera. Nós não pensamos na eternidade. Lembra do Tutankhamon? A grande descoberta arqueológica de todos os tempos, com uma riqueza fenomenal. Sabe que é a grande realidade de Tutankhamon? É que aquilo ali, no final das contas, era o quê? Uma sepultura. E ele não levou nada daquilo que ele juntou. Nada. Porque a gente não leva nada dessa vida. A grande esperança que nós temos é que a nossa alma seja redimida pelo Senhor e que Ele nos tome para si. É a única forma que nós temos para experimentar a imortalidade. Do contrário, todos nós baixaremos a sepultura e todos nós deixaremos a nossa glória neste mundo. No final das contas, não importa quanto você tem na conta bancária, quantas casas você tem, se aqui, se escarpas, quantos carros, nada disso importa. Nada disso importa. Porque vai ficar tudo para trás. E paz você, vai ficar para brigar. Quem ficar, vai disputar no tapa. Porque é assim que acontece. É assim que acontece com a vida do homem. E que loucura é
vivermos sem entendimento, sem sabedoria nessa vida, neste mundo transitório. Confie no Senhor. Não importa se pobre ou rico. Não importa se, com muito ou pouco. Espere sempre no Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho se compraz. Davi diz: eu fui novo e sou velho. E eu nunca vi um justo desamparado pelo Senhor. Deus não desampara os seus. Quando Ele é a nossa esperança nessa vida e na vida por vir. Não tema o ímpio. Não inveje o ímpio. Tema o Senhor e confie no Senhor acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar oportuno nos nossos corações. Vamos ficar de pé para nós encerrar.